Na Prefeitura de Cuiabá, nesta quarta-feira, todos os secretários municipais devem apresentar um relatório com sugestões de cortes de verbas nas pastas. Segundo o município, a medida é necessária porque a estimativa de receita para o primeiro semestre deste ano não se concretizou, mesmo com a arrecadação de impostos como IPTU e ISS-QN tendo aumentado aí cerca de 11%. Para falar mais sobre o orçamento de Cuiabá para este ano, eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o secretário de Fazenda da capital, Guilherme Frederico Miller. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, à disposição. Secretário, vamos voltar a 2013, quando a Câmara aprovou o orçamento para 2014, a pedido da Prefeitura. Naquele momento, qual que era a previsão de arrecadação de impostos para 2014? A lei orçamentária, quando a Prefeitura encaminha, ela informa a sociedade, através da Câmara, que estima-se arrecadar um determinado volume de receitas e essa receita é estabelecida para onde que ela vai ser gasta. Quer dizer, naquele momento nós estimávamos dos recursos próprios da Prefeitura, que é esse corte que vai ter que ser feito, nós estimávamos arrecadar 1 bilhão e 14 milhões de reais. Isso durante todo o ano, de janeiro? Todo o ano de 2014. Quer dizer, e a lei é exatamente isso, você estima por determinada metodologia de estimação de receita, e do outro lado da receita é para onde que vai o dinheiro, você fixa a despesa. Então, quando você aprova a lei na Câmara, você, na verdade, está autorizando a gastar 1 bilhão e 14 milhões. Quer dizer, aí fazendo uma média aí, quer dizer, no primeiro semestre, de janeiro a junho, deveria ter se arrecadado em torno aí de 500 milhões. Nós estimávamos arrecadar no primeiro semestre 526 milhões de reais. E quanto que foi arrecadado, secretário? Foi arrecadado exatamente 505 milhões de reais. Ou seja, 21 milhões a menos. 21 milhões e 500 mil a menos daquilo que se previa, aquilo que se estimou. Então, no primeiro semestre, significa que nós autorizamos despesa acima do que nós arrecadamos. Agora, com esse balanço feito, que o gestor tem que tomar providência, porque senão você continua gastando aquilo que você previa arrecadar e que tudo está indicando que não vai ser possível. Apesar, Antônio Carlos, que esses 505 milhões são 40, nós arrecadamos 40 milhões a mais do que arrecadamos no ano de 2013. Mas mesmo assim significou uma arrecadação menor do que você estava prevendo arrecadar em 2014. Então o gestor tem que tomar uma providência, porque senão você gera um desequilíbrio financeiro na prefeitura. Secretário, se cresceu a receita em 2014 em relação a 2013, no primeiro semestre, o que aconteceu aí de diferente do previsto? Vocês estimaram que iam arrecadar mais, quer dizer, houve vamos dizer assim, um otimismo nessa arrecadação, ou as pessoas pagaram menos impostos? Não, nós estimamos acima do que de fato realizou. Vou dar alguns exemplos. O FPM, nós estimávamos arrecadar 6% a mais do que arrecadamos ano passado. Basicamente a inflação, que nós estávamos sabendo que havia ter problema com o FPM. Mas, no entanto, nós arrecadamos menos do que havíamos arrecadado em 2013. Então, nós tivemos uma frustração de receita muito grande com o FPM. Repasse de Brasília para Cuiabá. Que é decorrente da desativação da atividade econômica do país. Quer dizer, o FPM é basicamente função do IPI, do Imposto de Renda. Quer dizer, se você pegar a notícia dos jornais de ontem no país, você verifica claramente que a indústria, por exemplo, tem decrescido mensalmente a atividade. E o FPM, o base do FPM é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Se você diminui a atividade da indústria, você vai receber menos FPM aqui. E cada vez que o governo prorroga aquela isenção do IPI, para carros, para móveis, agora setor de madeiras vai até dezembro, quer dizer, é menos arrecadação, de IPI federal e menos repasse para os municípios. E nós tínhamos aquela informação do governo que o FPM, o IPI ia modificar no segundo semestre. Então as estimativas feitas para 2014 eram com as informações que nós possuímos no início do ano, no ano passado. E o governo já não vai continuar reduzindo o IPI, vai ficar como está. Então, nós não vamos arrecadar o FPM. Então, o FPM, nós estamos tendo um decréscimo monetário mesmo. Nós estamos arrecadando menos este ano do que ano passado. O ICMS, nós previmos arrecadar este ano 9% a mais do que nós arrecadamos ano passado. Como estava previsto na LOA da estadual, da lei orçamentária, nós só arrecadamos 3% a mais. Nós crescemos a arrecadação do ICMS, mas menos do que estava previsto. Isso aconteceu com o ISS, que nós prevíamos arrecadar 20% a mais e arrecadamos 12% a mais.
O IPTU, que nós prevíamos arrecadar 20% a mais, arrecadamos apenas 11% a mais. Crescemos, mas nós não crescemos dentro daquilo que se previa arrecadar. Esse é o problema. Quer dizer, e quando você faz isso, é importante que a população saiba, apesar da receita ter crescido mais do que 2013, aumentou em relação a 2013, aquilo que nós previmos e, portanto, aquilo que nós autorizamos a gastar na lei, precisa ter um ajuste agora, porque senão você vai chegar no final do ano com um desequilíbrio financeiro, ou seja, nós vamos contratar serviço e não vamos pagar, isso o prefeito não aceita. Nós vamos continuar honrando os compromissos com todos, com o servidor, pagando salário em dia, pagando os fornecedores. O prefeito vai fazer corte, mas vai priorizar aquilo que ele tem compromisso com a sociedade. Quer dizer, ele não vai reduzir o programa de asfaltamento de bairro, de tapa-buraco, ele vai continuar coletando o lixo da cidade. Ele quer e precisa fazer um ajuste nas despesas, mas naquela que ele vai autorizar a reduzir a despesa, porque naquilo que é prioridade ele não vai abrir mão. Agora, secretário, matematicamente falando, vamos olhar esses números ao contrário. O senhor disse que estimou-se uma receita, mas se arrecadou-se menos. E repasse também, tanto repassado por Brasília, governo federal, quanto do Estado. Mas a arrecadação foi praticamente 95% do esperado. Quer dizer, arrecadou-se 5% a menos. E por que o corte foi de 10% e não de 5%? Porque no primeiro semestre não houve corte, então nós vamos ter que concentrar o corte no segundo semestre. Quer dizer, aí é uma questão que o ajuste vai ter que ser feito para uma receita de um ano e em 6 meses. Quer dizer, então nós vamos ter que fazer, na verdade, um corte em torno de 50, 52 milhões de reais, que é muito para a prefeitura. Para você ter uma ideia, Antônio Carlos, 50 milhões é o que a prefeitura gasta por mês com um gasto de pessoal. Por falar em gasto pessoal, tem muitas categorias mobilizadas, enfermeiros, os servidores devem fazer inclusive, assembleia essa semana, quinta-feira, em frente à prefeitura. Como é que está o caixa para garantir repasses salariais, aumentos salariais para os servidores? A prioridade é pagar em dia o servidor, mas sempre há uma demanda por aumento salarial, por uma questão de que você quer sempre ter melhores salários para você ter mais produtividade. Na verdade, você não consegue atender a todos e a tudo que você precisa na cidade. Quer dizer, a demanda por gasto é muito maior do que aquilo que a prefeitura tem de receita. Aliás, essa é uma regra em todo o setor público. Quer dizer, os recursos são limitados, são escassos, não dá para atender tudo de uma vez. Você tem, então, que priorizar. A prioridade que o prefeito estabeleceu é não parar absolutamente nada o que ele vem fazendo de prioridade. Quer dizer, ele vai começar a obra do pronto-socorro, ele vai continuar asfaltando e tapando os buracos dos bairros. Esses programas são prioridades e ele não vai haver corte. Agora, vai ter corte no restante da prefeitura, quer dizer, não vai poder, nós vamos ter que economizar esse segundo semestre, porque senão você vai chegar no final do ano, sabe o que vai acontecer? Você fez o serviço, não vai pagar quem te entregou o serviço, e isso ele não aceita. Aliás, a lei de responsabilidade não permite, você tem que gastar aquilo que você vai pagar. Muito obrigado pela presença ao vivo, boa semana para o senhor aí. Obrigado, Antônio Carlos, estou sempre à disposição.